Gente, boa tarde, bem-vindos a mais um evento do Get. Eu queria agradecer ao Get por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui, mediando um evento, dessa vez com os maiores tech influencers de todos os tempos, né? Eu acho que todos eles dispensam qualquer apresentação, mas vamos lá só para manter o costume. Então, a gente tem o professor Sérgio André Rocha, professor de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, Érica Tukiyama, sócia do Chiarotino e Nicoletti Advogados, Luiz Guilherme Medeiros Ferreira, que é head do grupo de trabalho de tributação da Brascom, e o Henrique Índio do Brasil, que é head of tax do Airbnb. Queria agradecer muito a eles por estarem conosco hoje. A gente já pegou essa senha na agenda deles tem um tempo. Enquanto a gente estava discutindo o evento, veio a CBS e o Sérgio André falou, vamos falar da CBS na economia digital. Então, esse evento aqui foi recorde de inscrições. Então, muito obrigada a todos por prestigiarem a gente e aos meus amigos aqui por toparem debater esse assunto. Então, a ideia aqui eu vou falar um pouquinho dos artigos que tratam da economia digital, só para contextualizar nessa primeira rodada, né? O professor Sérgio André vai dar um overview do projeto inteiro. O Henrique vai falar das dores das plataformas digitais e fazer alguns comentários. O Luiz Guilherme vai falar das dores das outras empresas de tecnologia e fazer alguns comentários também. E a Érica vai falar de como essa questão é vista no cenário internacional. Então, todo mundo sabe que a digitalização da economia é uma realidade, né? Ela aconteceu. E o que é importante, que o professor Sérgio sempre fala nos eventos também, é ver que a digitalização da economia é uma forma de negócio. E dentro dessa forma de negócio, a gente tem vários tipos de empresas diferentes, né? Tanto que a gente está aqui num evento pelo Zoom. Né? A gente pode fazer compras do supermercado online, pode encomendar roupas online, livros, etc. Então, tem vários tipos de negócios dentro dessa nova forma digital. Teve uma ação do BEP sobre isso, a ação 1, que não é objeto desse tema, dessa mesa de hoje, que ela ainda não está concluída, em vista da complexidade de tributar essas novas tecnologias e essas novas estruturas de negócio que existem. E o Brasil teve algumas propostas recentes, como a CID Digital, a COFINS Digital, baseada em algumas ações do exterior, mas hoje a gente está aqui para discutir a CBS, né? Que é a onda do momento, né? Então, os artigos que eu separei, só para contextualizar, são do projeto de lei 3887 de 2020. Então, a gente tem os artigos 5, 6 e 72. Eles falam da responsabilidade de recolhimento das plataformas e da definição, né, delas, e da obrigatoriedade de um cadastro eletrônico. O artigo 61, parágrafo 1º, fala que o conceito de serviços do projeto de lei também compreende a cessão e o licenciamento de direitos e, inclusive, os intangíveis. E nessa questão, a gente pergunta sobre os royalties, né? Como é que fica. E outra questão interessante que eu destaco aqui é a exposição de motivos. A exposição de motivos reitera a dificuldade na arrecadação nas transações business to consumer, né, da empresa com o consumidor. Menciona relatórios da OCDE de 2015 e de 2018, que exploram a necessidade de unificação dos tributos sobre o consumo, especificamente no Brasil. Menciona a ação 1 do BEPS e ressalta uma diretriz de simplificação
para a inscrição das plataformas digitais ou outros fornecedores de serviços intangíveis para auxiliar no recolhimento dos tributos. E fala que no Brasil essa obrigação seria apenas quando o fornecedor do serviço não emite nota fiscal. Então, eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para o professor Sérgio André, ressaltar que o Get tem um canal no YouTube, tem um canal no LinkedIn. O Get não foi o único canal do YouTube que nasceu na pandemia. O GTEx, grupo que o Henrique ajudou a fundar, também tem um canal no YouTube. E o mais novo youtuber é o professor Sérgio André. Então, vou colocar aqui os links para todos esses canais, para vocês depois conseguirem seguir e acompanhar. E, professor, com você. Bom, olá, boa tarde a todos, todas. Alegria estar com vocês aqui, cercado de amigos, né? Doris, Érica, Henrique, Luiz Guilherme, é realmente uma alegria. E principalmente estar de volta em mais um evento do JET, vocês me perdoem, eu ainda sou rebelde em relação a esse nome. Tive a felicidade, né, de participar do primeiro evento online do grupo, que acabou não sendo gravado, né, para a posteridade. Acho que ainda estávamos desenvolvendo aí a utilização da tecnologia, que foi um evento sobre voto de qualidade, e fico feliz de estar de novo aqui. Já é, se eu não me engano, o terceiro que eu participo, e sempre que me convocarem participarei. Essa semana semana passada, sei lá, estavam divulgando no LinkedIn uma recordação do seminário que o grupo fez no IBMEC, não, na FUCAP, aqui no Rio. Foi um seminário interessante, acho que o primeiro seminário que o JET fez, JET/GET, realmente tem que haver uma decisão institucional sobre esse nome. E, bom, sempre fico feliz de contribuir com o grupo. E hoje, com essa missão de falar um pouco de CBS. É o meu segundo seminário do dia sobre CBS, então eu vou tentar não ser repetitivo em relação às coisas que eu falei de manhã. Na parte da manhã, a gente teve um encontro mais aberto, né, mais geral, genérico, sobre o projeto. Então, quem tiver interesse também, está lá disponível no YouTube, na página da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB do Rio. E aqui, vamos lá, vou tentar trazer um pouco esse bate-papo para o nosso campo tecnológico, né? Um aspecto que eu acho interessante, e vai ser muito legal, né, porque a gente tem tanto a Doris quanto a Érica, né, que são advogadas consultoras que trabalham muito com o setor, né? E, por outro lado, a gente tem o Henrique e o Luiz Guilherme, que são... sempre difícil a gente ranquear as pessoas, né? Mas se não são hoje mais, mas certamente são grandes representantes do setor, né? São grandes representantes do setor de tecnologia, né? Junto com outras pessoas também, mas certamente grandes porta-vozes. Então, é muito bom, eu aprendo muito. Acabo que converso um pouco mais com o Luiz Guilherme, né? A gente troca ideia, às vezes, dependendo da semana, quase que diariamente, né, Luiz? E aprendo muito com o Luiz, corrige, às vezes, as bobagens que a gente fala e tal. Então, acho ser um prazer. E aí, já colocando uma posição para ser eventualmente corrigida por quem entende mais do assunto do que eu acho interessante, né, esse movimento da CBS para o setor de tecnologia, porque, de uma certa maneira, de todos os tributos que a gente vem conversando sobre no contexto de reforma tributária, o PIS e a COFINS são aqueles que geram menos debate da perspectiva tecnológica, né? Seja, se a gente pega o PIS e COFINS não cumulativo, e aí eu vou deixar bem claro que eu estou falando em termos de hipótese de incidência, né? Então, a hipótese de incidência do PIS e COFINS não cumulativo, por exemplo, como ele pega toda a receita, a gente não tem tanto aquelas discussões qualificatórias que a gente tem quando está discutindo ICMS, quando está discutindo ISS. Né? Então, e é interessante que, com o projeto da CBS,
a gente acaba trazendo para o setor exatamente essas discussões qualificatórias que, em relação ao PIS e a COFINS, não era exatamente o foco, né, quando a gente debatia a questão do setor de tecnologia. E por que eu digo isso? A gente tem, basicamente, 3 contribuições em uma. A gente chama tudo CBS no projeto, mas a gente tem a CBS Mercado Interno, que é uma contribuição sobre receita bruta. A gente tem a CBS sobre a importação de bens e a gente tem a CBS sobre a importação de serviços. No caso da CBS Mercado Interno, ela se apresenta como, no artigo 1º, ela diz que ela é uma contribuição que incide sobre operações com mercadorias, com bens e serviços. E aí você já começa a ter que enfrentar, mas espera aí, mas o que é bem e o que é serviço? Já começa a dar para a gente aquele mini flashback de discutir se existe bem digital, não existe bem digital, qual é a natureza, por exemplo, de um software, etc. Então, o artigo 1º, ele não é nem um pouco entusiasmante dessa perspectiva, quando ele diz que, na verdade, nós temos 2 contribuições sobre bens e serviços e, de uma certa maneira, empurra a gente para discutir o que é bem e o que é serviço. O artigo 2º, ele tenta corrigir um pouco o rumo, para dizer, não, na verdade, isso é uma contribuição sobre receita bruta. Receita bruta é definida no artigo 12 do Decreto-Lei 1598. E aí, talvez isso gere alguma amplitude em relação à incidência dessa contribuição, porque a gente sabe que o artigo 12, além de prever como, dentro do conceito de receita bruta, as vendas de bens, a prestação de serviço, operações de conta alheia, inclui também aquele inciso 4º, que trata da receita decorrente do objeto ou atividade principal da pessoa jurídica. Só que o inciso 4º, ele é um inciso de difícil interpretação e que, no caso concreto, eventualmente, dependendo do que faça a empresa, principalmente com empresas com atividades, com atividades diversas, com diversas fontes de receita, isso vai gerar alguma dúvida no que se refere à interpretação da incidência ou não da contribuição da CBS Mercado Interno. Então, eu tenho criticado esse texto. Eu acho que a gente precisaria, primeiro, serem 2 contribuições. Então, para mim, está muito claro que a gente tinha que ter uma contribuição sobre receita bruta e uma contribuição sobre importação de bens e serviços. Então, seriam 2 contribuições e não uma só. E, muito provavelmente, o ideal seria que a definição de receita bruta viesse dentro do próprio texto e para deixar bem claro se a ideia é incidência ou não incidência sobre essas atividades com intangíveis, ou mesmo atividades como locação de bens. A gente está falando aqui de intangíveis e a gente está pensando mais no setor de tecnologia. Então, acho que falta clareza sobre qual é a hipótese de incidência da CBS Mercado Interno. E a coisa não fica melhor quando a gente olha no parágrafo 2º do artigo 2º a regra de desoneração da exportação de serviços. A gente vem aí há quase 2 décadas se degladiando com o conceito de exportação de serviços para o ISS. O PIS e a COFINS também sempre foram um mar de tranquilidade em relação a esse tema, por conta da regra específica de caracterização como exportação de tudo que haja ingresso de divisa. Então, é lógico, havia ali uma questão ou outra para caracterizar se efetivamente teria ocorrido ingresso de divisa, mas não era uma questão em si qualificatória, era muito focado em situações específicas que deixavam dúvida. Então, essa regra, do jeito que está escrita, ela também aumenta a complexidade da gente entender se houve ou não, se haverá ou não a desoneração da CBS no caso das exportações e, de novo, força a gente a entender o que é bem e serviço, até porque acho que ou seja, tem bastante pano para manga nessa CBS interna. O que é uma exportação? Como é que eu vou caracterizar que houve uma exportação? A gente teve aquele avanço com o parecer normativo número 1 de 2018 da COSIT, que eu acho que, de alguma maneira, avançou bem com a ideia de que o resultado de um serviço
está localizada a demanda que o serviço atende. Eu acho que é um conceito interessante, melhor do que utilidade, que sempre se falou. Acho que essa ideia de entender onde está a demanda que está sendo atendida faz bastante sentido. Quando a gente migra para a CBS importação, a coisa não fica tão melhor, talvez ela fique até um pouco pior, né? Porque, vejam, a CBS ela vai ter base lá no artigo 195 da Constituição. A CBS Mercado Interno tem fundamento na linha B do inciso 1º do 195, que diz que eu posso ter uma contribuição social sobre receita e faturamento. A CBS Importação ela tem fundamento no inciso 4º do artigo 195, que vai dizer que você pode ter uma contribuição social sobre o importador de bens e serviços. Então, a CBS Importação ela necessariamente tem que ter como materialidade a importação de bens ou serviços. Então, no caso da CBS Importação, a gente não tem escapatória, a gente não consegue fugir da discussão quanto ao que é bem e o que é serviço, porque é a única coisa que pode ser tributada. Então, vem lá o parágrafo 1º do artigo 61 e diz que, para fins do disposto no capítulo, o conceito de serviço compreende também a cessão e o licenciamento de direitos, inclusive intangíveis, que foi uma equiparação que a CBS Mercado Interno não fez. Então, a gente não tem, na primeira parte, no primeiro capítulo, a gente não tem equiparação, no segundo capítulo, há equiparação. Mas aqui você vai ter uma discussão, até o Supremo determinar o que é o não serviço, você vai ter uma discussão que essa equiparação é constitucional? Eu posso dizer que, a gente pode dizer, não, mas a tendência do Supremo é chancelar esse tipo de posição. Pode ser, mas o fato é que até haver uma posição final do Supremo, a gente vai ter discussão sobre isso aqui. O meu tempo já está basicamente esgotado, eu vou passar muito rápido para poder passar a palavra para os meus companheiros. Por outro lado, quando a gente vai no artigo 70, a gente tem uma regra de que o fato gerador da CBS incidente sobre a importação de serviços ocorre na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa da contraprestação do serviço. Vejam, essa regra do artigo 70, ele é quando acontece o fato gerador. Ele é um dispositivo sobre aspecto temporal, ou seja, quando que o fato gerador acontece, mas ele não define o fato gerador. O fato gerador da CBS é simplesmente importar o serviço. Mas aí volta toda a questão, o que é importar um serviço? Quando que eu considero que um serviço foi importado? O PIS e a COFINS importação tinham aquela regra de que você tinha importação quando o serviço era executado no Brasil ou executado no exterior com resultado no Brasil. É uma regra tenebrosa que há 15 anos, pouco mais de 15 anos, a gente ainda não sabe o que ela diz. Mas, por outro lado, não ter regra nenhuma e simplesmente dizer que o fato gerador é importação não melhora muito a situação. A gente vai continuar tendo muita dificuldade de entender quando que efetivamente eu realizo o fato gerador da CBS importação. Isso, quando a gente pensar em operações com intangíveis, a dificuldade não vai ser menor. Então, a gente percebe que, focando exclusivamente nas duas materialidades, as duas contribuições elas geram bastante complexidade. Eu não posso encerrar sem fazer um brevíssimo comentário e aí já entregar, não sei quem fala depois de mim, é Henrique, eu acho que fala depois de mim, né? Já entregar para o Henrique. É o Henrique. É o Henrique que fala depois de mim, já entregar para o Henrique exatamente no tema dele. Eu não posso deixar de comentar que a gente ainda tem na lei, no projeto, essas duas regras sobre responsabilização de plataforma que são escatológicas. A regra da CBS Mercado Interno, dizendo que a plataforma, lá no artigo 5º, que a plataforma é responsável por recolher o tributo, quando o vendedor não registra a operação mediante a emissão de documento fiscal eletrônico, é tenebrosa. A plataforma vai ter muita dificuldade de fazer isso. Imagina, milhares e milhares de operações, e como é que você vai saber se o cara emitiu a nota? O mundo das plataformas é muito variado. Tem plataforma que não tem nenhuma visibilidade desse negócio. Então, você atribuir, e mais, pela redação do dispositivo, isso tem toda a cara, cheiro, gosto,
de atribuição de responsabilidade a um agente de retenção. Como é que você estabelece uma responsabilidade por retenção que não necessariamente o fluxo financeiro passa na sua mão? Né? Ou seja, responsabilidade sem fluxo financeiro não dá. Né? Então, você não tem como estabelecer uma obrigação da plataforma de sair por aí, não só correndo atrás para ver se emitiu nota ou não emitiu nota, mas ainda de tomar dinheiro dos outros para pagar DARF. Né? Então, essa regra do artigo 5º, de novo, o Henrique tem muito mais legitimidade, experiência, conhecimento para falar disso do que eu. Mas aí eu falo aqui como professor maluco, né, atirando, cara, eu acho escatológico. E o próprio artigo 6º, quando eles, para fins dessa lei, considera a plataforma digital, a pessoa diz que atue como intermediário. O que é atuar como intermediária? Em que sentido está sendo utilizado intermediária? Eu preciso ter um contrato de agenciamento, eu preciso ter um contrato de representação. O que é intermediar? Né? Então, acho esses artigos 5º e 6º muito difíceis, atribuem um encargo monumental para as plataformas. E lá na frente, na CBS Importação, é um negócio mais escatológico ainda. A gente entrou numa tara agora de imitar o CDE, e aí fica ouvindo esses galos cantarem lá fora, e aí quer fazer igual, aqui quando a gente não precisa. Né? O segundo evento que eu participei aqui no grupo, que foi sobre a CID digital, que era uma outra atrocidade, né? Então, a gente já tem ISS, já tem CID, já tem R-Fonte. Se acabar o PIS e COFINS e não tiver CID sobre esses troços, CBS sobre esses negócios, está ótimo, não precisa mais desses negócios. Então, assim, honestamente, ficar criando, dizer que o cara lá fora tem que entrar aqui, tem que se inscrever, as regras sem nenhum enforcement, sem nenhuma capacidade da autoridade fiscal de efetivamente obrigar os outros a adimplirem. Isso, para mim, é aquele princípio romano, né, da Maria Vaz Paz Oitrice, que é terrível. Não tem por que ficar imitando os caras. Né? Então, é isso, assim, como introdução. Acho que está muito ruim o negócio como está, tanto na materialidade quanto nessa questão das plataformas. Para deixar bem claro, eu falei isso de manhã, eu não sou contra a CBS em si, antes que o Luiz Guilherme me critique e me bata. Eu não sou contra a CBS em si. Eu só acho duas coisas. Primeiro, só faz sentido falar em CBS se você desistir do IBS. Então, só faz sentido discutir essa porcaria aqui se realmente a PEC 45 for arquivada. Aí a gente discute isso aqui com vontade. Depois, se para a gente fazer esse tributo, tem muito o que a gente estudar, tem muito o que mexer, está muito ruim o texto, né? Abre muito flanco para dúvida, muito flanco para contencioso. Então, é isso. Não sei se passo para a Doris, indiretamente, Henrique, para você. Muito obrigada, professor, pela aula de sempre. Eu acho que estava todo mundo aqui anotando, que nem eu. Eu vou passar para o Henrique para a gente não perder o fio da meada, né? Já que a bola foi tão direitinha. Pode falar, Henrique. Obrigada de novo por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Doris. Obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Acho que esse tema, de fato, é um dos mais interessantes e polêmicos, como a gente vai ver aqui nesse webinar, com opiniões diferentes surgindo. A minha impressão inicial é que o projeto é bem intencionado, digamos assim. Tem suas particularidades que precisam ser discutidas, inclusive a questão para setores específicos que estão aí sendo discutidos em vários grupos, mas acho que, no geral, o projeto vem responder ao que o governo se propôs, que é tentar simplificar, mas concordo 100% com o Sérgio André que algumas coisas saíram não tão claras quanto precisavam para, de fato, simplificar. Isso porque em talvez outros países do mundo não fosse necessário, mas aqui no Brasil, ainda com o relacionamento entre fiscos e contribuintes, o histórico que a gente tem de demandas tributárias imensas e inesgotáveis. Acho que, de fato, sair com tantas coisas sem um claro conceito acaba me preocupando. Mas entrando especificamente nos pontos que eu queria falar, acho que
A primeira delas que é a respeito da responsabilidade solidária, e aí eu vou dividir a responsabilidade solidária do artigo 5º, que é do mercado interno, com a responsabilidade solidária que vem para a CBS importação. Isso não é uma novidade, digamos assim, essa discussão já é uma discussão que também vem sendo feita em vários países do mundo e também no Brasil, a nível estadual. No Working Party 9 da OCDE vem discutindo isso ativamente e tinha chegado a algumas conclusões de quais maneiras as plataformas poderiam ajudar a diminuir a evasão fiscal dos sellers que estão usando essas plataformas para fazer operações de comércio eletrônico. Aqui no Brasil, isso já tinha acontecido e a gente já via esse tipo de medida em diferentes estados, como no Ceará, na Bahia, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas com algumas diferenças. Eu acho que esse aqui é o primeiro ponto que é o que me preocupa desse projeto e dessa iniciativa como um todo de responsabilização das plataformas, que é a falta de consistência ou da definição desse modelo de responsabilidade por parte das plataformas. Porque a gente está falando aqui e aí eu gosto muito do comentário que você fez no início, Doris, de que dentro de quando você fala em economia digital e de plataformas digitais, não é todo mundo igual, não, os modelos de negócio são diferentes, mas mais que isso, o modelo de plataforma digital, ele permite que você tenha uma escala muito grande, que você opere em muitos mercados de maneiras diferentes. E esse tipo de inconsistência entre as regras tributárias, estabelecendo maneiras diferentes de responsabilizar a plataforma, acaba criando uma complexidade operacional que inviabiliza o negócio, em outras palavras. O que a gente viu no Brasil e no mundo como tendências a essa responsabilidade? Tinham situações em que a plataforma ela era responsável, solidariamente responsável, simplesmente pela mera intermediação. Então, se você fazia uma operação via uma plataforma digital, essa plataforma digital intermediava pagamentos, ela era responsável pelo recolhimento do imposto. Tem um outro modelo que parece ser o modelo que o governo tentou adotar na CBS, que é quando o seller ou o usuário da plataforma que está usando a plataforma para fazer a venda não emite o documento fiscal adequado, a plataforma aí tem a responsabilidade solidária para fazer o recolhimento e cumprir com as obrigações acessórias. E tem um terceiro modelo que que seria da plataforma precisar compartilhar dados dos seus usuários e desses sellers que utilizam as plataformas, e só se ela falhar em compartilhar esses dados ou falhar em tomar ações para que esse seller não volte a evadir impostos, que ela teria algum tipo de responsabilidade. Então, a gente tem 3 modelos diferentes sendo aplicados no mundo inteiro, em diferentes países e em diferentes estados do Brasil, porque no Brasil, aqueles estados que eu comentei adotaram de diferentes maneiras isso. Então, o governo federal, na proposta, tomar a decisão de adotar uma dessas medidas me preocupa, especialmente enquanto não tenho consenso de como seria essa aplicação de responsabilidade para as plataformas. A gente pensa do ponto de vista operacional, eu realmente fico muito preocupado de como que a plataforma faria essa validação, de se a nota fiscal foi emitida adequadamente, se o seller pagou o imposto que deveria em cima daquela operação. Acho que não é factível, especialmente pensando em que existem várias dessas plataformas que, na verdade, são marketplaces de qualquer tipo de operação, então você não tem só um determinado tipo de operação sendo feita através da... Então você tem vendas de mercadoria, de produtos, de diferentes tipos de mercadorias e produtos, mas também tem prestações de serviço, ou você pode ter aluguéis, ou você pode ter uma série de outras coisas sendo vendidas ali através de uma plataforma digital, e que você acaba atribuindo a responsabilidade para um só seller, que na verdade é um prestador de serviço de um serviço digital, para ficar responsável para ver se os devidos documentos fiscais foram emitidos ali. E isso não é a maneira que eu vejo que o mundo vem respondendo a essas necessidades de alguma forma, as plataformas contribuírem com
com o devido recolhimento dos impostos. Então, eu separei alguns países, por exemplo, para mostrar que adotaram medidas nesse sentido, como, por exemplo, a França, que liberou uma consulta há 2 meses atrás, onde basicamente eles estão tentando implementar um regime onde as plataformas podem vir a ser responsabilizadas se elas falharem em compartilhar os dados e em atuar junto com o governo da França para que os sellers sejam regulares e cumprindo com as suas obrigações tributárias. Ou seja, se ela compartilha dados, o governo da França fala, esse seller não está pagando seus impostos e a plataforma falha em tomar alguma ação, como bloquear o usuário ou alguma coisa assim, ela poderia vir a ser responsabilizada pelos impostos não pagos pelo seller. A Áustria é outro exemplo que aprovou uma lei que obriga as plataformas a coletarem os tax IDs, os VAT IDs dos sellers que estão fazendo negócio através dessas plataformas. E se elas não coletarem, elas podem vir a ser responsabilizadas pelo não recolhimento desse VAT. Ou seja, muito, muito diferente do que está se propondo nesse projeto da CBS. E aí, só para acabar com essa parte da responsabilidade solidária, e também falando um pouco pensando no que acontece nos outros países, a OCDE também publicou recentemente as Model Rules para compartilhamento de dados desses platform operators em determinados países. O que a gente vê ali é que, na verdade, tem várias inconsistências se você vê qual é o objetivo das Model Rules de compartilhamento de dados versus o que está vindo aqui na CBS. O primeiro é que as Model Rules saíram focando especificamente em alguns mercados, ou algumas indústrias, digamos assim, que seriam as plataformas de serviço e as plataformas de aluguel. Então, não abarcaria nem todas as plataformas. Mas, além disso, ela também estabelece que você só precisa compartilhar dados de determinados sellers que seriam de alto risco de evasão fiscal, digamos assim, que são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas com poucas operações. Então, tem lá na lista de pessoas que você não precisaria reportar determinados tipos de sellers de grande escala que, eventualmente, não precisariam ser reportados, inclusive com a exclusão de algumas empresas públicas que estejam sendo trocadas cujas ações sejam listadas em bolsas de valores. Então, você vê como é que é completamente incoerente o que está se... Então, se alega que se tenta chegar a uma conclusão, adotar o que a OCDE está se recomendando, mas com coisas completamente diferentes, trazendo para o Brasil uma realidade que, como o Sérgio André falou, não era simplesmente copiar o que aconteceu de lá de fora para cá. E mesmo nessa tentativa de cópia, eu vejo várias inconsistências que, para mim, não são justificadas e de extrema dificuldade de implementação. Então, acho que para a responsabilidade solidária, essas seriam as minhas principais considerações. E aí, rapidamente, só para encerrar, e aí já passo também para o Luiz, que acho que também tem... Fica à vontade. Vários... sobre essa obrigação na CBS Importação de estrangeiros se registrarem no Brasil. E aqui tem os dois caminhos. A responsabilidade solidária também da plataforma pelas transações com pessoas estrangeiras e a própria obrigação da plataforma e a responsabilidade da plataforma quando estiver prestando serviços da plataforma ou do prestador de serviço, quando estiver prestando serviços para brasileiros, tivesse acontecido uma importação de serviços, seja lá o que for uma importação de serviços, porque não ficou claro ainda o que vai ser essa importação de serviços. Aqui, eu acho que, de novo, está caminhando no caminho certo, a ideia faz sentido, porque está inspirada no que está acontecendo na discussão internacional, mas eu senti falta de diversos pontos. O primeiro ponto, para a parte de o que a gente chama de regimes de Electronic Supplied Services, então o recolhimento do VAT no país onde o consumidor final está, não tem nenhuma regra de como vai ficar determinado se o consumo se deu no Brasil ou não.
Então, quando a gente fala de consumo de serviço digital, isso é uma problemática imensa, porque você tem várias assumptions que você pode usar e dependendo dessa premissa que você utilize, você pode chegar a uma conclusão diferente. Então, se é um cartão de crédito, um endereço de IP, um endereço que você deu no seu cadastro para o prestador de serviço, enfim, qualquer uma delas que você venha a usar, isso poderia levar a uma conclusão de o serviço é tributado no Brasil ou não é tributado no Brasil. E, eventualmente, uma inconsistência entre o que é praticado em outros países levaria a uma situação de que não é tributado em lugar nenhum ou é tributado duas vezes, para fins de tributo sobre consumo, o que é uma coisa que não faz sentido. Então, me preocupa não ter esses critérios não terem vindo no projeto de lei. E, além disso, me parece também que nessa parte de responsabilização das plataformas digitais em transações internacionais, se tentou garfar ainda mais, não só por conta do fato gerador, como o professor Sérgio André vinha dizendo, de equiparar qualquer coisa a serviço e aí tributar tudo, mas porque, primeiro, não é limitado a pessoas jurídicas, então, enquanto lá no artigo 5º ele limitava a responsabilidade solidária só para transações com pessoas jurídicas que não emitissem notas, aqui você pode falar sobre qualquer tipo de operação. Então, o seller pode ser qualquer pessoa do outro lado, pode ser uma pessoa física do Uruguai que a plataforma vai ser responsável por recolher os tributos no Brasil. E, além disso, me parece que tem uma sobreposição entre duas responsabilidades que são atribuídas ali, porque ele fala que o prestador de serviço não residente é responsável pelo recolhimento da CBS no Brasil, e ele fala que a plataforma digital também é responsável pelas transações que ela intermediar. Então, eventualmente vai chegar à conclusão de que você tem duas pessoas responsáveis por pagar a mesma CBS pela mesma transação de uma prestação de serviço do exterior para um residente no Brasil. Então, acho que essas eram as minhas considerações, pelo menos iniciais. De novo, acho que a ideia é positiva, mas faltou um pouco mais de refino no texto para conseguir chegar e atingir quais eram os objetivos da proposta. Muito, muito obrigada, Henrique, por trazer essas visões. Realmente, eu concordo com o que você falou. Pessoal que está assistindo, fica à vontade de mandar perguntas, fazer comentários. Aproveita que eles estão aqui, podem explorar. Eu vou passar para o Luiz Guilherme agora. Obrigado, Doris. Agradeço aí novamente pelo convite. Acho que é o segundo evento que eu participo, tive a felicidade de participar do outro sobre CID também. Da CID também, né? Vem só para as novidades. Aí a CID já caiu de moda, vem esse, quando chegar outro, vocês voltam. E é um privilégio estar aqui com a Doris, com a Érica, com o Henrique, com o professor Sérgio André, que aguenta minhas perguntas aí, essa consultoria gratuita que eu faço com ele toda semana. E o assunto é bem instigante, né? A minha reação inicial é que sim, né? É positivo, né? A minha segunda reflexão é se o que a gente ganha compensa a arapuca que a gente pode estar entrando, né? E que não necessariamente a gente estava nela antes. Então, o que eu acho que a gente ganha? A gente está ganhando a questão do cálculo por fora. Aquele cálculo por dentro realmente é não transparente, complicado, não faz sentido nenhum. A gente está ganhando um crédito financeiro amplo, pelo menos, principalmente para o setor de serviço, tinha muita discussão com base em essencialidade, que era um absurdo. Então, a gente está ganhando nessa questão e a gente está ganhando na alíquota única, né? Por mais que fosse um pouco mais uniforme a tributação do PIS/COFINS do que e gerasse menos conflito do ponto de vista da hipótese de incidência do que ISS e ICMS, os dois regimes impactavam também o setor de tecnologia, porque existe uma zona cinzenta entre o que é serviço de tecnologia cumulativo e não cumulativo. Então, a gente está ganhando nesses três. A grande questão é, esses três ganhos, né, que, aliás, já tinham até, dois deles, pelo menos, um encaminhamento jurisprudencial bastante forte, que demandaria um ajuste no PIS/COFINS quase que obrigatório, né? Quando eu falo de cálculo por fora, o Supremo já mandou excluir o ICMS da base. Quando eu falo de crédito financeiro, o STJ estava avançando um pouco nessa discussão. A alíquota única, sim, mas assim, essas três
digamos, vantagens, a gente precisava ter criado um imposto novo para conseguir, ou bastava ajustar o PIS/COFINS? E por que eu faço essa crítica? Porque na hora que a gente cria uma contribuição nova, a gente está metendo aqui a mão num vespeiro que é conceito de serviço, conceito de mercadoria, conceito de operação, que não tinha tanta relevância para o PIS/COFINS, né? Uma briga que a gente... Esses são termos e conceitos equívocos, né? Não definidos, seja para ISS, seja para ICMS, seja para royalties, e que a gente está trazendo isso, contaminando o nosso IVA federal com essas discussões. E depois eu vou, um pouco mais para frente, eu vou mostrar em alguns pontos que eu acho que essa dúvida existe sim, que não é só uma retórica, né? Então, assim, sim, a iniciativa é boa, tem pontos positivos. Eu fico na dúvida se a forma como esses pontos positivos vieram vão valer o custo dos pontos negativos que vieram atrelados, né? Eu queria começar falando do que tem se dito muito aí com relação ao setor de serviços, né, principalmente, e é uma análise da alíquota e do aumento de carga tributária para o setor de tecnologia. O mantra dos defensores aí da CBS é que é tudo neutro, né? Se você está no meio da cadeia, você vai pagar. Se você está no meio da cadeia, você vai dar crédito. Se você está no final, você vai repassar para o consumidor, que é quase que um saco sem fundo, que vai pagar qualquer coisa e sem nenhuma consideração sobre elasticidade de preços. Mas eu não quero entrar tanto nessa discussão. Quero mostrar exemplos reais do nosso setor aqui de tecnologia que vão sofrer um aumento de carga tributária brutal e que eu acho que eles me parecem, pelo menos, irrefutáveis, né? Então, para isso, eu vou começar com um outro mantra que tem sido dito que para o simples não muda nada. Depende. Se você é um simples do setor de tecnologia, que existe bastante, são principalmente os distribuidores independentes de software, né? O que esses caras que são distribuidores de software, empresa no simples, faz? Eles adquirem a licença, normalmente de uma multinacional estrangeira, e revendem no Brasil. O principal insumo da galera do simples do setor de tecnologia é a licença de software, né? Qual que era o cenário antes? Tinha lá a solução de consulta do PIS/COFINS, que software padrão não tinha incidência de PIS/COFINS. Isso na entrada. E como é que era a saída do simples para quando eles vendiam para empresa grande, enfim, para quem está no lucro real? Era aquela lógica de base contra base. Então, se você comprava do simples, você se creditava 9,25. Agora, como é que está a entrada do simples? A entrada do simples no cenário CBS vai ser tributada 12%. A licença que antes não era tributada no PIS/COFINS. E isso é custo. Então, o principal insumo de quem está no simples, no setor de tecnologia, que é a licença que ele revende, teve um aumento de 12% que ele não acredita, né? E, por outro lado, a saída dele, que era creditável para quem comprasse a 9,25, agora vai ser creditável na proporção que a CBS tem dentro da alíquota global dele, que é um valor muito menor do que antes. Então, assim, simples para o setor de tecnologia é aumento de carga brutal na entrada e na saída, né? Um outro ponto, aí vão falar, mas aí você está falando só de quem é simples, enfim, é como se fosse uma coisa menor que não é. Mas para as empresas grandes, o impacto também é grande, porque esse aumento da carga para 12%, lembrando que tinha várias coisas que estavam no 365 do setor de tecnologia e algumas outras no 9,25, esse aumento para 12, ele é grande. Aí o argumento contrário é grande, mas vai dar crédito na cadeia. Mais ou menos, né? O maior comprador do setor de TI para algumas das principais tecnologias que a gente tem é o setor financeiro. E aqui eu tenho o ranking. O setor financeiro é o maior comprador de soluções de Big Data, é o maior comprador para soluções de inteligência artificial e é o maior comprador para soluções de cybersecurity, de segurança da informação, segurança de dados. Banco não se acredita. Então, esse aumento de 12% no setor de tecnologia, ele impacta uma parte muito relevante do que é o mercado.
Oi? Aí passando para o terceiro ponto, que eu acho que até que o pessoal está perguntando aí no chat, que entra um pouco, quando você vai analisar a base de cálculo, entra um pouco essa discussão que a CBS está se contaminando e que não necessariamente precisaria, dos conceitos de serviço, mercadoria, enfim. Uma coisa que é interessante de analisar é que quando o PL fala da tributação, da base de cálculo do débito, né, digamos assim, da hipótese de incidência, ele fala lá que é bens, serviços, e depois ele puxa lá para uma base de cálculo residual, que é teoricamente todas as atividades da empresa. Como o Sérgio André bem falou, tem um contencioso potencial aí, né, porque fala atividades ou objeto principal. E aí fica aquela dúvida se o principal qualifica atividades ou só objeto. Em outras palavras, a base de cálculo residual do CBS é bens, serviços e qualquer outra atividade empresarial, ou é bens e serviços mais o objeto principal ou atividade principal da empresa, se não for bem ou serviço, né? Então, na parte da hipótese de incidência, de qualquer forma, existe uma base de cálculo residual que, por mais que tenha um contencioso aí potencial, na ótica da receita, isso está cobrindo toda a receita bruta, está nessa base de cálculo residual aí do inciso 4º lá do decreto. O interessante é que quando você compara isso com o crédito, né, a análise lá sintática do que está no crédito, ela diz só bens e serviços. Então tem muito menos texto para o crédito do que para o débito. E aí tem só bens e serviços, e você fala, bom, mas se para tributar para a hipótese de incidência eu preciso lá de um conceito residual, é porque bens e serviços não dá conta de tudo. Tem alguma coisa que não está lá que vai ser capturado pela base de cálculo residual. Isso tem grande chance de ser direitos, né? Direito autoral, licenças, que a princípio não estariam dentro de bens e serviços, estão na base de cálculo residual. E aí no crédito, isso daria crédito ou não? Por exemplo, locação, como foi dito aqui. Locação, a princípio, pode estar dentro lá do débito, né? Se for uma atividade relevante da empresa, dentro da base de cálculo residual, a receita de locação ela pode ser base de cálculo. Agora, se você está falando que é bens e serviços para o crédito, não necessariamente uma locação vai te dar crédito dentro do conceito de bens e serviços. E aí é interessante, para mostrar a complicação que a gente entrou aqui na CBS, e aqui é só, né, eu não sou advogado do contencioso, eu não sou nem desses caras que ficam buscando tese, né? Isso é só o que está me trazendo de preocupação, mas vai ter um monte de especialista aí que vai conseguir já raciocinar muito mais longe do que eu. Mas quando você faz uma comparação com o outro tributo, que é a CBS importação, é interessante que lá eles definem licença e cessão de direitos
como dentro do conceito de serviço para fins específicos daquele capítulo, né? Ou seja, para fins específicos da CBS importação. O que a que isso me remete? Quando o pessoal estava pensando lá na operação local, eles falaram: olha, eu sei que vou ter uma discussão com relação a intangíveis, se eles são serviços, se eles são mercadoria, mas não importa. Para o local, a base de cálculo residual vai resolver isso. Na importação, eu não posso ter uma base de cálculo residual na importação. Então, eu vou precisar enfiar esse troço em algum lugar. Como eu vou precisar enfiar esse troço em algum lugar, eu vou enfiar esse troço dentro de serviço. Então, eu vou lá e falo que direitos, licença, outras coisas, são serviços. Mas é sintomático que o próprio artigo define que licença e direito é serviço só para fins daquele capítulo, daquele capítulo, quer dizer, só para fins da parte da importação. Isso significa o quê? Que para fins da operação local, direitos e cessão e licença, eles não fazem parte nem do conceito de bens nem do conceito de serviço. Eles estão na base de cálculo residual, que só está na hipótese de incidência e não está no crédito. Então, você tem uma parte enorme sendo tributada na entrada e com grandes dúvidas sobre a saída, né? Se não tivesse dúvida com relação a direitos e licença tal ou não dentro do serviço, a parte da importação não ia precisar incluir isso expressamente lá dentro. E aí leva a gente para uma outra reflexão, né? Que é onde a gente está chegando com essas definições, cada uma para fazer um puxadinho num capítulo de uma lei. Então você tem lá para TP, né? Vamos lembrar, para transfer pricing, aí tem o Sérgio André aí, super especialista em TP, mas você tem, na 9430, você tem 3 categorias. A Érica também, né, de especialista em TP, a Doris, o Henrique, todo mundo sabe que eu não sou, mas enfim. Lá na 9430, você tem 3 categorias. Você tem bens, serviços e direitos, né? E aí, direito não está dentro nem de um nem de outro. Quando você pensa software, licença, direito autoral, estaria dentro de direito, né? Que depois eles excluem lá na lei de TP, falando que royalty está fora e fala que qualquer direito se equivale a royalty. Mas, de qualquer jeito, mesmo a exclusão está dentro da parte de direito. Então, licenças, enfim, estariam dentro de direito na lei de TP, fora de bens e fora de serviços. Aí você vai na lei de software, a lei de software fala que licença é bem móvel. Então, você tem para TP direito a uma categoria isolada, na própria legislação de software, licença é bem móvel. Aí você chega aqui na CBS, licença é serviço. Então, para quem ainda acredita em natureza jurídica, você vai escolher qual? A da lei de TP, a da própria lei da oferta, né, da lei de software, da lei da CBS, ou você vai admitir que cada lei vai criar sua própria natureza jurídica, né? Então, eu acho que todos esses... Por isso que, quando eu falei inicialmente, eu estava pensando, será que vale a pena uma contaminação do nosso IVA federal, suposto, por todos esses conceitos, para conseguir ter cálculo por fora, crédito financeiro e alíquota única, né? E aí, só para não dizer que eu não falei também de marketplace, teve hoje uma discussão bastante interessante na Brascom, de um ponto que eu não estava vendo, foi até o colega lá, o Cláudio Tartarini e o Bruno Cury, que trouxeram, que é o seguinte: a gente teve aquele ato falho na apresentação lá da CBS, né, que foi incluir no PowerPoint que plataforma era responsável em operação de pessoa física para pessoa física. Tem uma análise interessante que foi feita. O artigo 1º lá fala que a CBS se aplica para pessoas jurídicas ou equiparadas, né? E você tem a equiparação de pessoa física com prática habitual de comércio a pessoa jurídica. Então, a dúvida que fica nessa linha da segurança jurídica a gente não tem aí uma possibilidade de uma plataforma que transaciona com pessoas físicas dos dois lados, né? E, eventualmente, uma dessas pessoas físicas é considerada como habitual, né? É caracterizada como pessoa jurídica. E aí chega lá e o marketplace vai ser responsabilizado 5 anos para trás, né? Essa porta está aberta, né? Essa porta está super aberta a partir do PL. Por isso que eu acho que aquele ato falho de física para física talvez não tenha sido
tão falho assim, né? Ele só ainda não se materializou, mas pode ser sim uma possibilidade aí. E daí a importância das reflexões do Sérgio e do Henrique para ter uma racionalidade maior no que seriam essas hipóteses de responsabilização das plataformas, para a gente não ter uma carta aberta aí de insegurança jurídica sobre esse ponto. Com isso, eu termino aqui as minhas contribuições iniciais. Super obrigada. Érica, acho que Gente, faz fundo, né? Super obrigada. Deu um problema aqui, eu tive que entrar pelo celular. Enfim, Érica, pode ir em frente. Você está sem som, Érica. Érica, você está sem som. Eu queria só fazer um gancho aqui com o que o Luiz Gui falou. O professor Sérgio André e o Luiz Gui, eles fizeram um texto recentemente que eu li na plataforma do LinkedIn. Não sei onde que vocês publicaram esse texto, mas onde vocês tratavam dessa natureza. Tá vendo, Luiz Gui? Eu leio os seus textos, viu, Luiz, Sérgio André? Onde vocês tratavam da natureza da licença de software, que isso é o maior pesadelo que a gente tem hoje na economia digital. E essa questão, vocês chegaram à conclusão lá, e que eu achei brilhante, e que eu já guardei esse texto para usar em todas as oportunidades que eu tiver, que a gente fica brigando se o que é bem, o que é serviço, e na verdade licença de software é um direito. E a gente tem que preservar, acho que um pouco disso, e eu acho que a minha primeira crítica ao projeto de lei da CBS no tocante às definições. Eu queria tratar de dois pontos de aqui. No tocante às definições, né? Então, o primeiro deles, eu acho que o projeto de lei ele trouxe definições, ele não trouxe definições que precisavam e trouxe definições que não precisavam, né? Quando o projeto de lei fala entra no conceito de serviços, a cessão e o licenciamento fungíveis, o que o Sérgio André falou, isso traz para o âmbito do PiscoFins toda essa briga de natureza jurídica do que é bem, do que é serviço, do que é direito, do que é licenciamento, e isso muda um pouco o racional das coisas, porque hoje a gente já está mais acostumado com a ideia de que importação de licença de software, né, para fins de PIS e COFINS, a gente já tem jurisprudência nesse sentido, royalty, seja como direito de distribuição ou comercialização, seja como direito de autor, direito autoral, né? Mas em ambas as teses conclui-se que é royalty, que a gente não teria que pagar PIS e COFINS nessas remessas, né? Aí, a pedido do nosso grupo aqui do GET, a gente fez um apanhado de como que funciona as remessas para o exterior, quando alguém lá em outro país importa uma licença de software ou faz um pagamento a título de royalties, como é que é a tributação do VAT ou do IVA, né, lá nos outros países, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, gostaria muito que o Brasil copiasse o Chile, por exemplo. Os nossos amigos do Chile falaram para a gente, não, aqui ou você paga IVA ou você paga imposto de renda. Então, nas situações em que você paga IVA, você não paga imposto de renda, na situação que você paga imposto de renda, você não paga IVA. Isso seria um sonho, mas eu acho que o Brasil não vai chegar nisso, então a gente vai para os outros países. Então, falando de América Latina, falando de Europa, quando você está falando de imposto sobre valor agregado, eles incidem normalmente o IVA nas remessas, mas eles têm um mecanismo de reverse charge, né? Que que aparece esse conceito, ninguém entende o que é, mas que na prática na sua remessa você paga o IVA, mas você já se acredita desse IVA para usar nos IVAs que você vai dever nas suas transações comerciais, nas suas saídas, né? Então, no final das contas, você faz a obrigação acessória de entrada e saída de IVA, mas você não paga, você não desembolsa o IVA. Eu acho que em termos de competição global, se o Brasil quer ser um país
um player no mercado de tecnologia, eu acho que ele tem que começar a olhar para o lado e começar a ver como os outros países tratam a questão. O outro ponto que eu queria trazer, que foi uma crítica que o Sérgio André trouxe e que eu chego na mesma conclusão que ele, mas antes de chegar nessa conclusão eu queria fazer todo um apanhado do cenário internacional, é a mecânica de tributação que veio nesse PL da CBS, né? Então, quando eu falo de mecânica de tributação, o que esse projeto de lei traz como objeto a ser tributado, né? Se você fazer um direito comparado aqui e falar, olha, vamos separar o grupo, a gente conversou bastante, né, Henrique, nas conversas de warming up para essa live, a gente chegou à conclusão que o mundo está dividido em 2 grupos macros, né? Então, claro, tem outros países, mas nos grupos mais relevantes, tem um lado os países desenvolvidos, que são os países da Europa, o outro lado dos países em desenvolvimento, que são os países da América Latina. Eles estão tratando as suas novas legislações na economia digital de uma forma diferente, né? Então, todo mundo está mudando a sua legislação, mas eles estão indo por caminhos diferentes. Então, os países desenvolvidos, então vamos focar na Europa. A Europa ela está tributando as receitas das plataformas digitais, né? A receita de vinda da publicidade online, da venda de dados, da intermediação por plataformas digitais, etc. e tal. Ali você começa a ver que tem uma tributação de uma alíquota menor, né, entre 2% e 5%. Alguns países, poucos, estão chegando a 7,5% de tributação, mas a maioria está seguindo o que a OCDE falou, mais ou menos 3% de tributação. Mas a base de cálculo é a parte da receita da plataforma digital que foi atribuída, da receita global dessa plataforma, que foi atribuída àquele país específico do Estado membro da União Europeia, né? Ali a tributação incide sobre a receita do marketplace. Quando você vai para a América Latina, a gente não está falando exatamente de um Digital Service Tax. Eles chamam de tributação sobre Digital Service, mas aí aqui já está mais parecido com o que a gente está tentando implementar no Brasil. Ali você vê que a tributação ela incide sobre a transação comercial que foi concluída mediante intermédio de uma plataforma digital, né, online. As alíquotas são maiores, então a gente já está falando entre 19%, 21% de tributação. Mas ali você está falando, você não está tributando a receita do marketplace, da plataforma digital, você está tributando a receita do vendedor, do cara que vendeu o serviço, do cara que vendeu a mercadoria. A plataforma digital, na verdade não é a plataforma digital, o terceiro, ele entra nessa jogada como um responsável tributário. A diferença do que o Brasil está fazendo e do que essas outras legislações da América Latina estão fazendo. O Brasil está atribuindo essa responsabilidade tributária ao marketplace, às plataformas digitais, enquanto que outros países eles estão atribuindo a responsabilidade tributária para os meios de pagamento, né? Porque eles chamam de cash companies. E por que eles atribuem isso aos cash companies e aos meios de pagamento? Porque, como disse o Sérgio André, são eles que põem a mão no dinheiro. Então, quando você vai olhar uma estrutura, acho que faltou um pouco de conhecimento de como funciona o backstage de um mercado online, né? Você tem um consumidor de um lado, você tem um do outro, você tem o intermediário que é a plataforma digital e você tem um meio de pagamento, porque assim, não conheço ainda um business model em que até tem, mas são poucos, mas a maioria contrata um meio de pagamento para fazer a coleta do dinheiro, para fazer a distribuição dos FIIs de todo mundo que participou daquela transação e para depois dar o resto do dinheiro para o seller, né? Ele está coletando dinheiro de um lado e entregando para o outro. Eu achei que em algum momento nós íamos querer alcançar
a tributação dos consumidores, das operações que consumidores pessoas físicas, né? Você faz um outro comparado, no mundo inteiro, o Action One do BEPS, o que ele fala? O problema do mundo é que eu não consigo ter empresas de tecnologia porque elas não estão no meu país, elas não têm presença física no meu país. Então, eu tenho que começar a criar ficções jurídicas para criar um elemento de conexão físico para que ele possa ser tributado no meu país. O Brasil não tem esse problema, né? Porque as grandes empresas de tecnologia, que tem ou não, elas estão no Brasil e elas estão sendo tributadas no Brasil, porque é difícil você rodar um negócio lá de fora. O Brasil tem uma burocracia e uma dificuldade prática de rodar um negócio. No final das contas, muitas delas têm empresas aqui no Brasil e têm o seu lucro e paga lucro. Então, se eu tenho alguém lá fora recebendo dinheiro, tendo rendimento, esse alguém lá fora vai ser tributado quando eu for fazer o pagamento, quando eu for fazer a remessa para o exterior, né? O BEPS então a gente não tem esse problema aqui no Brasil, né? De não ter a presença física no Brasil. E aí eu pensei, o único pedaço em que a gente ainda tem um telhado de vidro é na questão do consumidor pessoa física, porque apesar da legislação, e aí são vários tributos no Brasil, você tem que olhar todos os 50 mil tributos que tem, mas se você olha todas essas legislações, você vai ver que existe atribuição de pagamento de imposto às pessoas físicas, mas na prática, as pessoas físicas, nas remessas, elas pagam o imposto do IOF câmbio. E aí, nesse aspecto, eu achei que em algum momento as pessoas físicas iam ser alcançadas, mas eu achei que ela ia ser alcançada como foi o IOF câmbio, né? Então, você faz um pagamento no cartão de crédito e o cartão de crédito faz a cobrança do IOF câmbio, né? E aí, até indo um pouco com o que o Henrique falou, no mercado nacional, depois que veio o convênio CONFAS 106 de 2017, onde ele permitiu que os entes federados, os estados, né, pudessem atribuir responsabilidade aos intermediadores financeiros, às administradoras de cartão de crédito, para pagar ICMS nessas transações. Aí trazendo aqui um exemplo do Rio de Janeiro, que trouxe a lei agora em abril de 2020, ele trouxe a responsabilidade para os meios de pagamento, né? Mas lá é mais restrito. O cartão de crédito, por exemplo, ele é responsável quando deixarem de prestar informações na forma de prazos previstos, né? O seller, ou quando o contribuinte ele tiver em situação cadastral irregular. Então, são naquelas falhas, né, na sistemática, que aí vem a responsabilidade para o meio de pagamento. Então, a crítica, pegando o gancho da crítica do Sérgio André, até onde, tudo bem, se é para dar responsabilidade para alguém, será que as plataformas digitais é a melhor opção? Elas não encostam a mão no dinheiro. Hoje você já tem uma responsabilidade para as empresas de cartão de crédito, elas já têm uma estrutura, e aí se tiver empresas de cartão de crédito aqui, elas vão me matar, né? Mas a questão elas já têm uma estrutura minimamente formatada para um tipo de obrigação como essa, né? Então, eram essas as minhas considerações iniciais que eu queria deixar para o grupo. Quem fala por último fala menos, porque todo mundo já falou um pouco, né? Muito obrigada, Érica, de novo, por estar aqui com a gente, pelas considerações. Realmente, essa questão de transações com pessoas físicas, elas representam um calcanhar de Aquiles para todo mundo, né? Então, eu acho que todas as jurisdições estão tentando encontrar. Realmente eu concordo que falta conhecimento da estrutura complexa dos novos negócios digitais e como esse dinheiro circula. E agora vamos fazer uma meia horinha de debates. Eu vou devolver a palavra para o professor Sérgio e aí a gente circula de novo. Quem tiver pergunta, por favor, manda aqui no chat.
A Mariana já está aí, ela fez uma que o Luiz Guilherme respondeu, mas vale ler para todo mundo, que é se a importação de direitos autorais estará sujeita à CBS, dando direito ao crédito. E o Luiz Guilherme entende que a intenção é que sim, direitos autorais sejam tributados na entrada e creditados na saída, porém não afasta muito a discussão sobre o enquadramento do direito autoral como serviços nos termos do PL para a CBS importação, que é aquele artigo que eu tinha falado, né, que abre muito o conceito. E o Antônio falou logo no início que a definição de plataforma digital está muito ampla também. Então, vamos aproveitar que nossos convidados por mais uma meia hora. Professor, se quiser retomar, e aí vocês todos fiquem à vontade também e de mandar perguntas. Espera aí, só um minuto que tem uma pergunta aqui. Olha só, a Vanessa. Me parece que a CBS não seria comparável ao Digital Service Tax europeu, e sim ao VAT europeu, ao passo que o Digital Service Tax seria comparável à CIDES digital. Faz sentido? Obrigada, Vanessa, por prestigiar a gente. A Vanessa trabalha comigo no IBFD. Então, muito bom te ter aqui. Não sei se você está no fuso horário, se você está no Brasil, mas obrigada. Bom, é isso. Vamos lá. Só fazer um gancho com o que a Vanessa falou, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem algumas projetos de lei em andamento, né? Acho que a CBS está muito equiparada, ela está muito voltada para a responsabilidade, né? Então, ela não é a tributação na plataforma, e o DST está mais em linha com a CID digital e talvez com aquele projeto de lei que quis aumentar a alíquota da COFINS de 7,6 para 10,6 sobre receitas de empresas que usam as plataformas digitais. Vamos lá. Queria pegar um ponto, e de novo, assim, eu não sou um grande opositor à ideia de se ter essa CBS, desde que haja consenso de que nós vamos ter um IVA federal e 2 IVAs estaduais e municipais, ou um único IVA estadual e municipal. Se a ideia for migrar em algum momento para um IVA único, eu acho uma perda de tempo criar esse tributo. E aí eu volto a um ponto que o Luiz Guilherme fez algumas vezes, do que ele via de bom no projeto, que, se eu não me engano, é cálculo por fora, crédito e alíquota única. E isso tudo são coisas que a gente faria no PIS e na COFINS, com um projeto de 2 páginas. Então, ou seja, as grandes vantagens da CBS seriam facilmente implementadas no PIS e na COFINS. Então, eu digo isso porque eu venho, desde o ano passado, sugerindo exatamente que o primeiro movimento de reforma tributária ele deveria ser aquele mais simples de ser aprovado possível. Então, se a gente tivesse mexido no crédito de PIS e COFINS em 2019, a gente já teria tido uma melhora de ambiente, seria um ano a menos com discussão do que é insumo, o que não é insumo. E a gente está sempre mirando muito alto, ao invés de fazer, talvez, aquilo que seja mais simples. Porque essas grandes inovações da CBS a gente faria facilmente no PIS e na COFINS. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E uma outra questão que a gente tem que ter muita consciência, o PIS é um tributo da década de 70. A COFINS é um tributo do início da década de 90. Nós temos soluções de consulta da COSIT, de todos os órgãos da Receita Federal, a gente tem jurisprudência do juízo mais subalterno até o Supremo Tribunal Federal, a gente tem farta jurisprudência do CARF. No momento em que a gente zera um tributo e zera PIS e COFINS e cria tributos novos, a gente está voltando, quando você cai naquela casa, volte ao início do ludo. Mesmo o PIS e COFINS importação,
que até hoje a gente tem essa dificuldade de entender o que é a importação de serviço, essa é uma via crucis que tudo indica que está chegando ao fim, né? A gente parece que está caminhando para ter uma posição mais ou menos clara. A gente está vendo aqui que se aprova o projeto dessa maneira, de novo, a gente vai voltar com diversas discussões para a largada. O que é exportar um serviço? O que é importar um serviço? Então, a gente tem que aqui realmente ter... Eu sei que tem essa ânsia da novidade, temos que reformar, o sistema é uma porcaria, mas tem que ter muita consciência do que está se fazendo, porque se jogar fora décadas de doutrina, de jurisprudência, de posições das autoridades administrativas e, de repente, você não tem um livro para consultar, você não tem uma decisão para referir, né? Isso é gerador de insegurança, né? Então, de novo, nada disso é contra, né, esse movimento, mas só que nós temos que pensar muito, né, antes de dar esse passo. Em relação à CRB, que é essa CBS Mercado Interno, eu estou convencido que assim, o erro crasso, para mim, desse projeto foi ter copiado o PIS e COFINS cumulativo ao invés de ter copiado o PIS e COFINS não cumulativo. Se a ideia era base ampla, eu tinha que ter um tributo chamado Contribuição sobre a Receita Bruta e tinha que ter uma definição de Receita Bruta como a 10.637, da 10.833, dizendo, cara, a Receita Bruta é tudo. É tudo menos receita financeira e ganho de capital. Qualquer outra coisa que não é receita financeira, não é ganho de capital, tem CRB. E se você pagou a CRB, vai ter crédito CRB. Simples assim, eu acho que facilita muito e sai completamente dessa discussão qualificatória do que é bem, do que é serviço, do que é atividade e objeto principal da pessoa jurídica, né? Então, de novo, acho que está mal parado desse jeito a contribuição doméstica. Acho que se a ideia é ter base ampla, a gente deveria ter como fato gerador auferir receita definida como receita total menos receita financeira e ganho de capital, e aí a gente deixaria muito claro que olha, qualquer atividade empresarial, receita de qualquer atividade empresarial paga CRB e vida que segue, que parece ser o objetivo do dispositivo. Fica muito com essa coisa da influência dos IVAs, porque na Europa isso, a Nova Zelândia, que é um negócio que tem Senhor dos Anéis e 4 milhões de pessoas. Assim, cara, a gente tem que trazer a bola para o nosso campo. Não adianta, eu acho, se influenciar pelo canto da sereia de experiências estrangeiras de outros ambientes jurídicos, de outros ambientes de relacionamento fisco-contribuinte, de outros ambientes de solução de controvérsias. Então, assim, em relação a CRB doméstico, ou a CBS de mercado interno, me parece isso. Assim, de novo, é melhor do que o PIS e COFINS? Eu acho que talvez, se a ideia é ter um IVA federal e deixar os estados e municípios seguirem sua vida, eu gosto da ideia de fazer algo novo, mas de novo, eu chamo a atenção do que a gente está perdendo. A gente está perdendo também. A gente está perdendo literatura, a gente está perdendo doutrina, jurisprudência, a gente está perdendo manifestações da Receita Federal. Em relação à CBS importação, acho que, como eu disse antes, assim, eu realmente acho que ali a gente não consegue fugir da questão qualificatória, porque é um tributo sobre bens e serviços, então é inevitável, a gente vai ter que passar por isso. Mas também acho que a descrição foi bastante pobre. Ouvi com atenção toda a experiência do Henrique sobre a questão internacional das plataformas. Vejo com bons olhos se atribuir às plataformas domésticas alguma obrigação de informação sobre dados de usuários. Provavelmente, ainda isso vai gerar contencioso, vai gerar controvérsia, vai ter gente dizendo que não pode informar e tal, mas acho que é uma briga que vale a pena ser comprada, acho que faz todo sentido que as plataformas auxiliem a autoridade fazendária na identificação das transações que foram feitas, nas operações domésticas. E gostei bastante do modelo francês, que o Henrique descreveu, nessa ideia. Fala, olha, você tem a obrigação de informar. A partir do... Porque isso é da essência da responsabilidade tributária.
Se a gente for ver, né, nas diversas modalidades de responsabilidade tributária, a responsabilidade do agente por retenção ela só existe quando o sujeito tem fluxo financeiro passando por ele. Se não tem fluxo financeiro passando por ele, não pode ser um agente de retenção, né, que é a dificuldade, por exemplo, que a gente tem do ganho de capital entre operações de não residentes, que o cara joga a responsabilidade para o pobre do procurador no Brasil, que não tem fluxo financeiro passando por ele. Mas a lógica da responsabilidade do agente de retenção o fluxo financeiro passa por ele, ele segura um pedaço do dinheiro e paga. Isso não é a regra nas plataformas, né? Fora isso, você tem a responsabilidade daquele sujeito que ou pratica algum ato comissivo ilícito ou se omite no controle de determinadas atividades. Então, você vai ter, por exemplo, a responsabilidade do pai, do tutor, do curador, do administrador de bens de terceiros, que são todas responsabilidades daquele sujeito que falhou, né, na sua função de atuar sobre o agir do terceiro. A plataforma, na situação normal, que não tem fluxo financeiro, que não tem nada, coitado, o sujeito não tem como ser responsável pelo pagamento desse principal de tributo. Agora, a partir do momento que se atribui a ele uma obrigação de informar e ele falha nessa obrigação de informar, aí sim, ele teve uma atuação que atraiu para si a responsabilidade pelo tributo que não foi recolhido. Então, me parece que essa responsabilidade do artigo 5º, da maneira como está, não é compatível com o artigo 128 do CTN. E aí, a gente sempre ouve, não, mas é porque os trabalhos da OCDE, então, não podia me lixar mais com os trabalhos da OCDE, para ser muito franco. O que me pauta aqui é a Constituição Federal e CTN. É importante a gente saber o que os outros países estão fazendo, o Chile, que a Érica comentou, é ótimo saber o que os outros estão fazendo. Mas, por outro lado, a gente tem que entender quais são os limites que são postos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, isso é uma coisa. A responsabilidade das plataformas internacionais, me parece que, de novo, eu falei muito sobre isso quando a gente falou da CID digital. Eu acho que ela vem de um lugar onde o Brasil não está. Isso tudo vem de uma preocupação, que não necessariamente a gente tem. Eu acredito que o caminho deveria ser outro, mais alinhado até ao que a Érica disse. Eu acho que você tem que atribuir responsabilidade aos meios de pagamento, dentro do possível, enquanto eles andam de alguma maneira tangíveis. Você tem aí um cartão de crédito. Mas o sujeito pagou um negócio com moeda virtual. Aí, cara, paciência, o mundo está caminhando para esse. É difícil ainda a gente entender. Você pode ter algum convênio com a plataforma internacional para ela prestar informações, sempre dependendo da boa vizinhança, porque isso é compromisso ético, não é compromisso jurídico, que não tem sanção. Eu não tenho como dizer que o cara em Luxemburgo, que o cara na Irlanda tem que me dar a informação, porque se não der, o bicho vai pegar. Não tem como estabelecer uma sanção. Eu tenho que dizer, cara, seja legal comigo e me forneça. Então, eu acho que também no campo internacional, e aí sim, você tem todo um ambiente favorável de compliance, de relacionamento, de compliance cooperativo, que você poderia explorar para que as plataformas internacionais também fornecessem informação, passassem informação para o fisco brasileiro, e aí o fisco brasileiro é que vai atrás do cara que não pagou carnê-leão, que vai atrás, ou seja, e outras coisas, como eu tenho dito também, para isso serve troca de informações. Eu venho estudando essa porcaria desde 2010, antes de ficar famoso, e o fisco brasileiro, e às vezes fica essa coisa, mas coitado, não tem informação. Não tem informação, vai perguntar. Vai criar aí um sistema de troca automática de informação com os outros países para receber os dados. Porque é aquele negócio, é muito cômodo usar a troca de informação quando interessa e quando não interessa, jogar a responsabilidade no colo dos outros. Então, confesso que não me comove, essa questão toda das plataformas. Acho que criar essa obrigação para as plataformas internacionais é uma quimera, e vamos ver como vai acontecer, se esse negócio fica de pé até o final. Pessoalmente, na verdade, eu acho que a gente está tendo esse momento edificante com amigos, que nada disso aqui vai acontecer. A gente podia estar discutindo a cor do vestido da Branca de Neve e se ela é mais bonita do que a Bela e a Aurora. Então, acho que, assim, no fundo, o resultado prático, talvez até Bela, Aurora e Branca de Neve sejam mais tangíveis do que a CBS. Eu ainda não comprei a ideia de que isso vai existir.
mas, como é sempre bom debater com pessoas inteligentes, principalmente quando são do nosso círculo de amizades, né, é agradável estar aqui com vocês. Doris, eu acredito que não falarei mais no evento, então já deixo aqui o meu agradecimento ao Jet/Get, e sempre a alegria de estar com vocês. Estarei sempre que for intimado, né? Então, passo a palavra de volta. Bom saber, que vai ser muitas vezes ainda. Obrigada pela participação, pela aula, né? Por todo mundo que está assistindo e que ainda vai assistir. E, Henrique, com você. Obrigado, Doris. Acho que compartilho de muito das opiniões que foram faladas aqui. Acho que meu único comentário a respeito do que a Érica, uma opinião minha, que estou no lado de uma plataforma digital que processa pagamentos, né? Os pagamentos passam pela plataforma. Acho que, e aí a gente viu, né, alguns países estabelecendo responsabilidade para os processadores de pagamento, e aí fazendo a comparação com o IOF que a gente tem aqui no Brasil, essas outras empresas elas não têm visibilidade do que são as transações que estão acontecendo ali pelas plataformas. Existem plataformas que são muito claras, o Airbnb talvez no imaginário popular talvez seja muito claro, estou pagando por um aluguel, mas eventualmente tem outras coisas sendo pagas por ali. O Airbnb mesmo tem outros serviços e outras tantas plataformas têm tantos outros serviços. E além disso é difícil distinguir ali dentro do que está sendo pago o que é o fee da plataforma do que é o fee do seller que está vendendo uma determinada coisa. Então, o intermediário financeiro, embora de fato sempre tenha contato com o dinheiro, não necessariamente tem visibilidade do que é a transação. Então, o que eu tenho sempre, e aí eu já tive essa conversa com vários governos e vários outros países, e é o que eu acredito realmente, é que devia ser um modelo alternativo. Então, você tem que permitir que a plataforma faça o seu próprio registro no país, como aqui no Brasil esse projeto da CBS vem possibilitar, para que você permita que a empresa que tem a visibilidade do que é a sua própria receita, do que é o seu próprio FII, e faça o recolhimento em cima desse serviço digital que ela está prestando, ao invés de tributar o valor inteiro que está sendo pago ali através de um intermediário financeiro, via cartão de crédito ou qualquer outro meio de pagamento. Então, essa é a minha única contribuição a respeito desse ponto, porque eu vejo que, então, assim, eu concordo que a gente não vem dos mesmos lugares dos outros países. O Brasil definitivamente não tem os mesmos problemas que outros países têm para alcançar essas receitas de empresas digitais, seja para fins de tributação de renda, seja para fins de tributação de consumo. Não é a mesma discussão. Mas se a gente for replicar alguma coisa no Brasil, precisa ter essa atenção de que alguns desses modelos internacionais de fato tenha essa facilidade, digamos assim, de a plataforma conseguir cumprir e pagar. E acho que um dado só para quem não está tão familiarizado assim com outros regimes que a gente tem visto adotando esse tipo de premissa, eu quero só para encerrar minha participação aqui, eu tenho o exemplo de dois regimes na própria América Latina, porque a gente sempre fala muito da Europa e de países envolvidos, mas dois países na América Latina, e um deles é o que a Érica comentou, que é o Chile. O Chile e o México, eles aprovaram reformas tributárias que entraram em vigor com plataformas digitais agora em junho, 1º de junho. E os dois liberaram no início de julho uma lista com todas as empresas que tinham se registrado para cumprir com essas obrigações tributárias. O Chile fez um projeto super simples de registro online, de pagamento online, uma vez por trimestre, muito simples de cumprir. 50 empresas se registraram em um mês no país. O México fez um regime extremamente complexo, que é parecido com o da CBS, que não exige só o pagamento do VAT sobre os FIIs da plataforma, mas também compartilhamento de dados dos usuários, retenção na fonte, que é uma forma de responsabilização da plataforma quando ela estiver intermediando pagamentos ali. Então, um regime que não igual, mas nesse mesmo espírito da CBS, e na lista publicada no início de julho, apenas 6 empresas tinham se registrado para cumprir com essa reforma tributária.
tributária no México. Então, você vê a diferença. Então, para mim, o caso do Chile mostra claramente de que as empresas internacionais querem pagar tributos e elas estão tentando cumprir com os regimes. E quanto mais fácil você faz isso, e isso está no slogan da reforma tributária do governo, de que quando todos pagam menos. Então, se você simplifica, você efetivamente consegue fazer que todo mundo pague os tributos da maneira mais simples possível, e isso acaba acontecendo. E as plataformas digitais estão aí, na verdade, para ajudar esse compliance tributário e a arrecadação nos países onde elas não estão estabelecidas também, fora as plataformas que estão estabelecidas aqui, que aí eu não preciso nem dizer, já contribuem com a arrecadação de impostos no Brasil há muitos anos. Então, essas são minhas colocações finais. Queria agradecer aí todos, Doris, pelo convite, todos vocês, que é muito bom falar ao lado de amigos aqui, principalmente de um assunto tão interessante. E, Doris, a palavra de volta aí para você. Obrigada, Henrique. Não vamos nem Henrique. falar da Colômbia, né, Henrique? Você falou do México e do Chile. Obrigada, Henrique, por aceitar esse convite. A gente espera ter você aqui conosco muitas vezes mais, pelos comentários, pela experiência e pela amizade também. Obrigada. Luiz Guilherme? Bom, vamos foi um prazer ouvir. participar. Foi um prazer participar com vocês aí. Os meus comentários finais. Primeiro, assim, claramente é louvável a tentativa, né, de simplificação do PIS/COFINS. Tem os pontos na forma da CBS, tem os pontos favoráveis que eu coloquei. Eu acho que é uma pena a gente ter ficado 1 ano e meio discutindo CPMF, né, e agora ter que meio que engolir um projeto desse sem nenhuma consulta pública, sem nenhuma discussão, sem um estudo que mostre como se chegou a essa alíquota. Quer dizer, para que a gente ficou 1 ano e meio discutindo CPMF, gestacionando um projeto desse que, de repente, tem que sair de um dia para a noite? É um desafio adicional fazer isso em legislação infraconstitucional, né? Você vê claramente pelo projeto que você tenta transformar um tributo sobre faturamento num IVA, né? A simples existência de 2 tributos no mesmo projeto mostra isso, porque no IVA, você com o mecanismo do reverse charge, você tem o mesmo imposto, cumprindo as 2 funções, né? A gente, com uma competência constitucional para receita bruta e outra para importação, você não consegue implementar o IVA como ele acontece em sua plenitude, onde essas amarras constitucionais não estão presentes. Isso causa problema, né? E no nosso caso, isso trouxe problema de tentar definir para um tributo específico o que é serviço. Isso, para mim, é uma péssima técnica legislativa, porque se cada tributo for criar uma definição própria do que é determinada operação, você fica numa loucura, você praticamente acaba com a possibilidade de se identificar qualquer natureza. A gente está vendo isso acontecer aqui com o serviço. Serviço para CBS importação engloba licença. Para CBS, receita bruta não engloba licença. Licença, a princípio, está dentro lá da competência da base de cálculo residual. Aí, para TP, licença é uma categoria diversa, né? Você tem em TP bens, serviços e direitos. Na legislação de software, licença é bem móvel. Quer dizer, é só mais um complicador dentro dessa loucura de definições que cada legislação tenta trazer só para dar um jeito de ajustar o seu próprio telhado e que depois, no agregado, gera uma confusão enorme que ninguém sabe para onde está indo. Mas, enfim, eu acho que, tirando essas questões, teria sido realmente muito bom ter tido um pouco mais de tempo para poder discutir e conseguir limpar e melhorar esse projeto que começa com uma boa intenção e com alguns ganhos relevantes. Diferente do Sérgio André, eu acredito que eu mais torço do que acredito, né? Para mim tem uma confusão entre o que eu ainda não consegui separar isso muito bem. Eu torço para que vá bem e que dê certo, mas eu acho que um dos critérios principais é essa alíquota cair na real. Eu acho que essa alíquota está jogando contra a própria reforma mais ampla. Quando chega o governo federal e morde a maior parte do bolo, praticamente impossibilita você criar um outro IVA, porque
Se for criar um outro IVA com ISS e ICMS, você vai chegar em qual alíquota se você está partindo de 12%? A gente vai ter, sei lá, um IVA de quanto? De 40%? Então, acho que é um erro muito grande. Ter uma alíquota que praticamente impossibilita você partir para os outros, para o segundo IVA ou para aderência ao IBS. E eu acho que era isso. Já cansei aí um pouco a audiência e fiquei muito feliz em ter participado e ter aprendido bastante com vocês aí. Muito obrigado. Obrigada, Luiz, pelas aulas de sempre. Bom ter você aqui de novo conosco. E a gente também espera que você volte muitas vezes, mais ainda, né? Vou passar para a Érica, depois eu vou falar dos próximos eventos do GET, que estão me avisando aqui, e aí a gente encerra. Eu queria começar agradecendo o Henrique por esse a parte aí sobre a opção de quem é o responsável. Achei bem interessante, já anotei aqui para falar nas próximas vezes sobre isso. Inclusive, quando a gente conversa com as empresas de meio de pagamento, eles reclamam muito disso, porque quando você compra um bem específico, paga um serviço específico, paga por um jogo online, é muito fácil você saber qual é o tributo que tem que ser pago. E quando você faz uma compra global, com várias coisas embutidas, o meio de pagamento ele sabe o valor total da nota e ele não consegue destrinchar isso, a não ser que você invista ainda mais em report, em sistema, para ir quebrando tudo isso, e acho que isso seria um incremento de obrigações para o responsável tributário que talvez seria oneroso demais, né? Então, achei bem interessante esse teu parte. Para o Luiz Gui, um ponto favorável adicional que eu percebi na CBS, quando eles falam qual é a base de cálculo da importação, né, dos serviços, ele fala em valor aduaneiro, então acredito eu que a gente não vai mais precisar fazer Kumon para calcular o PIS/COFINS na importação de serviços. Acho que o cálculo vai ficar mais simplificado. Isso vai facilitar bastante as nossas comunicações com os gringos que perguntam para a gente e não conseguem entender os nossos cálculos. O Sérgio André falou também eu ainda acredito que é louvável a gente continuar com esse direito comparado e comparar o que os outros países fazem, se a gente puder trazer boas ideias para os nossos legisladores, né? Eu acho que em alguns países, como o Henrique mencionou, eles estão tendo sucesso em implementar determinadas coisas, né? O Chile em várias coisas, né? E o próprio governo citou o MOS, né? Que é um esquema de registro simplificado na Europa. Para quem não sabe, o MOS é um mini one-stop shop, porque na Europa é uma União Europeia, né? São vários estados, então uma plataforma que precisa pagar imposto em vários países da União Europeia, ele não precisa se registrar em todos os países, ele pode se registrar em um só e cumprir com todas as obrigações. O governo citou o MOS para dizer que, pela experiência que eles acham que aconteceu na Europa, isso foi um registro simplificado e que houve sucesso nisso. Então, se eles puderem se espelhar no MOS, que eu particularmente não sei se isso é tão simples assim, até pela complexidade da coisa, porque envolve vários estados membros, né? Mas se isso, na sua complexidade, é simples, ou se a gente pode imitar o que o Chile fez e que, pelo que eu entendi do Henrique, está sendo bem sucedido, por que não? Né? E um outro aspecto é o enforcement, né? A nossa legislação ela não traz a penalidade. Isso é algo que se pergunta muito, né? A primeira pergunta é o que eu tenho que fazer em cada país, e a segunda pergunta é se eu não fizer o que acontece comigo. São sempre